Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém.
quero continuar a mensagem da semana passada e eu quero usar como título o poder destruidor da mentira. Nós queremos trazer aqui esse assunto tão importante que é a respeito da mentira. Na mensagem anterior, nós trabalhamos naquele texto que devemos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e o diabo foge de nós. E quando nós trabalhamos o assunto sujeição a Deus, nós demos bastante ênfase que a palavra sujeição é uma palavra de uso militar. E sujeição é quando uma tropa, um contingente de soldados estão reunidos, agrupados, então vem um comando de um superior, um comandante diz alguma coisa e eles fazem o que o comandante pede. Isso é sujeição. Isso é sujeição. E por isso nós aplicamos na igreja. Esse texto foi dito para a igreja. Sujeitem a Deus. Se você está fora da igreja, se você não está ligado a um corpo, não tem como sujeitar. Então você precisa estar inserido num corpo local, numa igreja local, para depois então você sujeitar a Deus. Fora do corpo local não existe sujeição. E muitas pessoas ficaram um pouco aflitas. Pessoas fora de Curitiba, pessoas que nos acompanham, dizem: pastor, eu não estou numa igreja local, eu acompanho a comunhão cristã Aba, eu sou membro à distância da igreja, e agora, pastor, o diabo vai me mastigar, o diabo... Aí, calma, né? É diferente quando você pode estar inserido numa igreja local e você faz a opção de não estar. Você pode se sujeitar a Deus e você faz a opção de não se sujeitar. É diferente. Existem pessoas, por exemplo, na Europa, que estão em países como Holanda, Alemanha, que ainda não aprenderam o idioma. Se eles forem num culto, eles não vão entender nada. Então eles nos acompanham pela internet. Então eles estão conosco, são membros da nossa igreja, mas à distância. Existem muitos grupos familiares hoje que estão aí espalhados para o Brasil, né? Então nós estamos dizendo, aí é diferente, você faz sim parte de uma igreja local, pode ficar tranquilo, pode ficar calmo, né? Que você está sujeito a Deus e o diabo não vai mastigar você, é você que vai pisar nele. Amém? Então só para responder as perguntas que alguns irmãos fizeram. Eu quero tomar como ponto de partida Efésios capítulo 4, versículo 25. Essa carta é uma carta linda, escrita pelo apóstolo Paulo, a uma igreja muitíssimo importante. E em conselhos pastorais, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. O apóstolo Paulo está dizendo, abandone a mentira. Aqui a palavra de Deus diz que nós devemos deixar a mentira. E esse texto bíblico mostra que a mentira, ela está dentro de nós. Esse texto está mostrando que a natureza caída, ela vem embarcada nessa natureza, a mentira. E Paulo diz então, você precisa no momento da sua vida escolher abandonar a mentira. É isso que ele está dizendo aqui. A Bíblia Sagrada diz que duas pessoas somente poderão andar juntas se elas estiverem de acordo. Está lá em Amós capítulo 3. Ou seja, eu e você poderemos andar com Deus se nós estivermos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com Deus. E Deus está dizendo para mim e para você, olha, você precisa abandonar a mentira. Porque se você não abandonar a mentira, não tem como você andar comigo. Este é o conselho de Deus. Esta é a instrução divina para mim e para você. E por que Deus está exigindo de nós que abandonemos a mentira? Porque no livro dos Salmos, capítulo 89, versículo 14, diz assim: a retidão e a justiça são os alicerces do trono de Deus. O amor e a fidelidade, outra versão diz, o amor e a verdade vão à sua frente. Esse texto está dizendo que Deus, Ele está alicerçado. Esse texto revela que o trono de Deus está estabelecido
sobre a justiça e a retidão. E como que Deus age? Deus age em amor e em verdade. Amor e verdade sempre estão presentes em tudo que Deus, o nosso Pai Celestial, faz. Está estabelecido em retidão, em justiça, e as atitudes de Deus sempre se baseiam no amor e na verdade. Amados, Deus sempre age segundo a palavra dEle. Deus e sua palavra são um. O que Deus fala, Ele faz. O que Deus fala, Ele é. Deus é o que Ele fala. Aliás, Jesus Cristo, Ele ficou algumas vezes assim com o cabelo em pé. Ele dizia: como é que vocês, seres humanos, duvidam da palavra de Deus? Deus, o Criador do cosmos, do universo, o Deus que se curva para ver as estrelas. Você está duvidando da fidelidade, da lealdade dEle naquilo que Ele diz? Então nós precisamos internalizar isso. Deus e sua palavra constituem um. Quando Deus criou Adão e Eva, eles viviam no jardim do Éden sobre estas mesmas bases: justiça, retidão, amor e verdade. Mas eu e você conhecemos a história. Um dia a mentira entrou na vida de Adão e Eva, trazendo grande dor, grande miséria, grande angústia, não só na vida de Adão e Eva, mas também de todos os seus descendentes. Por isso, meu primeiro ponto é a mentira. A mentira. A Bíblia Sagrada nos diz que Adão e Eva um dia, eles escolheram virar as costas para Deus. Até hoje estávamos conversando com algumas pessoas, estava dizendo que se existe uma coisa que Deus se orgulha de nós, que existe em nós, sabe o que é? O nosso livre-arbítrio. Deus, Ele não criou robôs, Ele criou indivíduos com capacidade de escolhas. E a Bíblia Sagrada diz que Adão e Eva eles decidiram virar as costas para Deus, eles rejeitaram a verdade de Deus e abraçaram a mentira de Satanás. Vamos ler isso em Gênesis 3, de 2 a 4. Respondeu a mulher à serpente. Um dia a serpente foi lá no jardim, começou a conversar com Eva. Eva começou a conversar com a serpente. Meu irmão, não converse com a serpente. Não converse com a serpente, não empreste os seus ouvidos à serpente. Mas Eva fez. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, olha, palavra de Deus, Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se vocês comerem vocês morrerão, disse Deus. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Com isso a serpente está dizendo: o que Deus falou é mentira, o que eu, serpente, estou dizendo é verdade. Essa é a estratégia do mal. Querer colocar a mentira no mesmo nível de importância, na mesma altura da verdade. E eu e você conhecemos o texto. A serpente diz: vocês não vão morrer. Aqui nós vemos então a serpente mentindo à mulher, e Eva acredita na mentira, praticando o que a serpente disse. Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis capítulo 3, um pouquinho mais na frente, você pode ler em casa, a Bíblia Sagrada diz que Adão e Eva, por terem escolhido a mentira, eles foram expulsos do jardim no Éden. Portanto, todos os filhos deles nasceram fora do jardim. E os filhos dos filhos nasceram fora do jardim. E os filhos dos filhos dos filhos nasceram fora do jardim. E o que significa nascer fora do jardim? Significa nascer longe da presença de Deus. Significa nascer na mentira. Significa nascer debaixo da influência do diabo. Significa nascer em pecado. Em Romanos 5,12, o apóstolo Paulo fala sobre isso para mim e para você. Ele diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado veio a morte. E a morte aqui não estamos falando somente de morte física.
Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos nasceram fora do jardim, todos nasceram em pecado, todos nasceram longe da presença de Deus. Por ter acreditado na mentira de Satanás, o homem recebe as consequências, que é a morte. Morte aqui é separação de Deus. Depois, as consequências dessa separação é medo, doença, escassez, falta, angústia, guerras, ganância, corrupção, violência, alcoolismo, drogas. Tudo isso é morte. Mas a base do trono de Deus é justiça e retidão, amor e verdade. Como o homem poderia voltar a ter comunhão com Deus? Como o homem poderia ter novamente justiça, retidão, amor, verdade? Pois agora ele estava vivendo na mentira, no egoísmo, na injustiça, na maldade, na morte. E aí vem meu segundo ponto. Jesus Cristo, o nosso substituto. Jesus Cristo, o nosso substituto. Queridos, pensem comigo. Nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Nós estamos pagando pelo erro de Adão. E sabe de uma coisa? É injusto você pagar pelo erro do outro. É injusto você pagar uma conta que você não fez. É injusto você sofrer porque Adão errou. É injusto você ter consequências de angústia, de maldade, de aflição, de opressão satânica na sua vida, porque um tal de Adão lá não sei quando errou. Isso é injusto. Mas sabe de uma coisa? Deus concorda comigo e com você que é injusto. Deus também disse, é injusto a humanidade estar sofrendo porque Adão e Eva erraram. Deus disse, isso não pode continuar assim. E Deus, Ele agiu para que essa injustiça não permanecesse sobre a humanidade. Pois a base do seu trono é justiça e retidão, amor e verdade. Como é que Deus pode estar sentado num trono de justiça e retidão, e aí a humanidade sofrendo por causa do pecado de Adão, e aonde está a justiça? Aonde está a retidão divina? Então, por ser injusto, a humanidade sofrer por causa do pecado de um homem, Deus decide entregar o seu Filho Jesus Cristo para perdoar, para redimir a culpa herdada pelo erro de Adão. Por isso que Ele deu Jesus. Jesus não veio aqui inaugurar uma outra religião. Jesus não veio aqui, não. Jesus Cristo veio aqui para que a culpa de Adão, o pecado de Adão, a dívida de Adão que estava sobre as nossas costas, fosse tirado das nossas costas e fosse colocado sobre Jesus. E eu e você nos tornássemos em pessoas livres, libertas. Se eu fosse você, dizia um amém. Deus decide entregar o seu Filho Jesus Cristo para perdoar. Aqui nós vemos o amor em ação. O seu trono é amor e verdade. Ele age em amor. A graça de Deus se revelou para trazer salvação, vida eterna à humanidade que estava morta em delitos e pecados. Jesus foi enviado para morrer em nosso lugar. A Bíblia Sagrada chama esse ato de substituição. Diga comigo, substituição. Isso mesmo, Jesus Cristo foi enviado para pagar pelo erro que nós herdamos de Adão e pelos erros que nós mesmos cometemos. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:21, olha que texto lindo. Deus tornou pecado por nós aquele quem? Jesus, que não tinha pecado, para que nele, em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. O que é justiça? O estado perfeito. Esse texto está dizendo que Ele pegou o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados que nós cometemos, praticamos, e também o pecado que herdamos de Adão, e Ele pegou e colocou sobre Jesus ali na cruz. Jesus foi feito pecado, Ele nunca praticou, Ele recebeu os nossos pecados.
Os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Jesus então adotou de fato os nossos pecados ao morrer por causa do pecado que passou a ser dele. Deus retirou essa injustiça de sobre a humanidade. Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. É o que a Bíblia diz em Coríntios 5. Mas precisamos entender que isso não foi algo simbólico. Não, nada de simbólico. Jesus morreu como pecador. A Bíblia diz que o Pai virou as costas para ele. Sendo assim, depois de Cristo Jesus, ninguém pode se dizer vítima. Ninguém. Ninguém pode dizer, eu sofro por causa do pecado de Adão. Não. Eu sofro porque os meus pais erraram, os meus avós erraram, eu tenho a maldição dos meus pais sobre a minha vida. Não. Não tem onde o ser humano se esconder. Cada pessoa deve usar aquilo que eu disse, que Deus fica contente, orgulhoso de ter dado a mim e a você, chamado livre-arbítrio. Então cada pessoa deve usar do seu livre-arbítrio e escolher o perdão dado a nós por Jesus Cristo, ou continuar debaixo do pecado herdado de Adão. Viver uma vida vitoriosa é uma escolha pessoal, individual. Jesus veio e tirou os nossos pecados, as nossas transgressões, colocou sobre Jesus. Deus colocou sobre Jesus. Ele nos livrou. Agora você está livre para dizer, não, eu quero continuar herdando o pecado de Adão, a morte de Adão, a miséria de Adão. Eu rejeito Jesus, ou não, eu aceito Jesus, eu aceito que Ele perdoou os meus pecados, que Ele pagou a minha dívida e que eu estou livre, completamente livre. É uma escolha pessoal, uma escolha individual. Amados, isso não é religião. Pastor, eu até queria aceitar Jesus, mas ainda eu bebo, eu fumo, eu roubo. Meu irmão, continue bebendo, roubando, matando, mas aceite Jesus. O que eu quero dizer é, não é o que você faz de bom que você vai ser aceito por Jesus. Você é aceito por Jesus porque você faz tudo de ruim. É isso que eu estou dizendo. Algumas pessoas ainda não estão prontas para aceitar Jesus. Por que você não está pronto? Não, ainda tem umas coisas na vida que eu preciso ajustar. Não. É agora que você precisa crer em Cristo Jesus. Aceitar o perdão dos pecados. E é isso que você tem que fazer. Basta você dizer, Deus, eu recebo esse presente, essa dádiva, que é o perdão dos meus pecados, dado a mim por Cristo Jesus. Pai, eu creio que Jesus nasceu da Virgem Maria, eu creio que ele cresceu em Nazaré, eu creio que ele andou pelas estradas poerentas da Palestina, eu creio que depois de 3 anos ele foi colocado na cruz, os meus pecados foram colocados sobre ele, ele morreu, ele foi sepultado, ao 3º dia ele ressuscitou dentre os mortos, ele andou por 40 dias aqui na terra, foi elevado aos céus, está sentado de Deus, ele enviou o Espírito Santo, ele é o meu Salvador. Aleluia, aleluia. Assim como a humanidade tem experimentado a herança de Adão, dor, angústia, aflição, vazio, desespero, depressão. Se você disser, eu recebo Cristo Jesus, agora você vai receber a vida de Cristo Jesus na sua vida. Use o seu livre-arbítrio e diz, eu quero Jesus. Mas sabe, o meu pai era dessa religião, o meu avô era dessa religião, eu vou morrer nessa religião, pastor, eu não vou mudar de religião. Fique na sua religião, mas aceite Jesus. Vocês estão entendendo? A centralidade do perdão de Jesus. Pastor, mas se eu receber Jesus e começar a crer em Jesus, aí o Espírito Santo também vem sobre a minha vida, aí ele vai começar a me guiar em toda a verdade, aí eu vou ter que abandonar algumas coisas. É claro que você vai mudar de vida.
Você vai beber de uma água limpa, cristalina, aquela água que vai descedentar, vai mitigar a sua sede. Você acha que você vai querer outra água? Não tem como. Pastor, mas eu conheço um crente que tem a vida torta. É porque ainda ele não nasceu de novo. É impossível você nascer de novo e viver a mesma vida do passado. Impossível. Não tem como. Olha o que diz esse texto em 1 João 5, 11 e 12. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Se eu recebo Jesus, eu recebo a vida eterna. Essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem Jesus, o Filho de Deus, não tem a vida. Simples assim. Então eu preciso dizer: eu quero Jesus, eu quero a vida eterna, eu quero o perdão dos meus pecados. Pronto, eu tenho a vida. A vida do Filho de Deus. Pense comigo, se eu tenho a vida de Jesus, a vida do Filho de Deus, é porque agora eu também me tornei filho de Deus. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Então, por crermos e recebermos o perdão que Deus nos deu através do seu Filho Jesus, nós estamos livres da culpa do pecado e também do domínio do pecado, e mais do que o perdão, agora nós também temos a vida eterna. É isso que a Bíblia está dizendo. E é através da vida eterna que nós recebemos a liberdade perfeita. Em João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, vocês de fato, verdadeiramente, vocês serão livres. De fato. Ser livre significa que o pecado não tem domínio sobre nós. Ser livre significa também que nós não vamos nos submeter ao jugo do pecado. Ele me libertou, agora eu pego o meu livre-arbítrio e vou viver em adultério. Faz sentido isso? Ele me libertou, Ele me deu a vida do Filho, agora eu vou viver pecando? Queima ele, Jeová, aleluia. O pecado, ele trouxe duas marcas opressoras principais, além da morte: o medo e a mentira. São marcas do pecado. Depois que Adão pecou, Deus foi ao encontro dele lá no jardim. Como de costume, a Bíblia diz que toda tarde Deus vinha conversar com Adão. Todos os dias. Olha o que diz aqui no versículo 10. E ele respondeu, quando Deus foi lá e disse: Adão, Adão, onde você está? Ele respondeu: eu ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. No dia anterior, quando Adão ouviu os passos de Deus no jardim, ele ficou alegre, feliz, foi ao encontro de Deus. Agora, por causa do pecado, ele teve medo. Ele teve medo. A primeira e principal manifestação do pecado é medo. E o medo gera um fruto que é a mentira. A mentira distorce a visão de quem nós somos. A mentira nos enfraquece, nos debilita. A mentira, ela é usada para encobrir o medo. Agora, por ter aceitado a mentira em sua vida, o medo se instala na vida de Adão. Pois o medo alimenta a mentira, e a mentira alimenta o medo. Quem está por trás de cada mentira? O diabo, diz a Bíblia. Ele é o pai da mentira. Tudo que o diabo fala é mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Quando cremos na mentira, nós enchemos os nossos corações de medo. O medo me faz crer que a mentira me protege, ou que eu posso, através do medo, aliás, através da mentira, viver uma pseudo-verdade. É interessante que isso produz estresse, doença, inércia, paralisia. E o objetivo do medo sempre é paralisar. O objetivo da mentira é nos escravizar. Você mentiu, você fica escravo daquilo. Você tem medo, você fica paralisado, petrificado. Como eu me liberto do medo? Crendo e recebendo Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Como é que eu me liberto da mentira? Decidindo, escolhendo falar a verdade. João 8,36 diz: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Como Jesus nos libertou? Morrendo em nosso lugar, como nós já falamos.
Substituição. Substituição é um ato voluntário e de amor de Cristo Jesus ao assumir a culpa, ao assumir o pecado que nós herdamos de Adão. Jesus Cristo morreu em nosso lugar em substituição para nos fazer livres do medo, livres da mentira. Crer na verdade que Cristo Jesus morreu na cruz para me perdoar, juntamente com o perdão que vem, nós temos a vitória sobre o medo e sobre a mentira. Esta é a verdade. Crer e receber. Esta é a verdade. Em João 8,32, Jesus disse: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O conhecimento da verdade me liberta da mentira, o conhecimento da verdade me liberta do medo. Se você puder, diga comigo assim: eu não tomo decisões em cima da mentira. Mais uma vez, eu não tomo decisões em cima da mentira. Amados, ser livre significa não acatar as mentiras, mas sim acatar e viver na verdade. A mentira me escraviza, a verdade me faz livre. É o que a Bíblia nos ensina. Somos, sim, já somos livres em Cristo Jesus. Por causa de Adão, havia em cada um de nós uma alma escrava. Mas agora em Cristo Jesus nós temos um espírito livre, liberto. Havia em cada um de nós uma alma escrava do medo, da mentira. Agora em Cristo Jesus nós temos um espírito livre na verdade. No primeiro Adão, nós nos tornamos em alma vivente. Agora em Cristo Jesus, que é o último Adão, nós somos espíritos vivificados. Hoje você deve escolher. Hoje você deve decidir ser livre e caminhar com os livres, aqueles que sabem que suas almas também são livres na verdade, ou caminhar com os escravos, aqueles cujas almas também são escravas do medo. É uma escolha. É uma escolha. O medo e a mentira são sinais de escravidão. Nós somos seres espirituais, nos movemos espiritualmente no reino de Deus. A ousadia e a verdade são sinais da liberdade que temos na vida de Cristo. O caminho no reino de Deus sempre chama-se verdade. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo, ele me guia na verdade. Ele sempre vai me guiar na verdade. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem nos conduz, é quem nos guia. E Jesus diz que o Espírito Santo tem como atribuição ministerial. Qual é o ministério do Espírito Santo? Me guiar na verdade. O Espírito Santo sempre nos guia na palavra de Deus, pois a palavra de Deus é a verdade. Sempre. Sempre na verdade. Alguém teve um sonho comigo, alguém teve não sei o que, entregou uma palavra para mim. Eis que te digo, servo. Tem texto bíblico nessa palavra? Não. Então jogue no lixo. Se não tem Bíblia, não vale nada. O Espírito Santo nos guia na verdade. Olha esse texto de João 16:12. Tenho ainda muito que lhes dizer. Eu tenho muita verdade para ser dita, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, vier, Ele os guiará a toda verdade. O Espírito Santo sempre vai falar conosco, comigo, com você, na Bíblia, na verdade. Sempre. Esta é a nossa garantia, esta é a nossa segurança. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? É ser guiado em toda a verdade, é ser guiado na palavra de Deus. O primeiro Adão nos guia na mentira, no pecado. O último Adão, que é Jesus, em toda a verdade. O primeiro Adão nos guia no medo, o último Adão nos guia na ousadia. A palavra de Deus somente transmite a verdade, andar no Espírito e andar na verdade. Existem algumas semanas assim, abençoadíssimas, e eu dou risada. Eu acho legal. Algumas mensagens, alguns e-mails, alguns irmãos dizem: pastor, eu tive um sonho contigo. Imagina assim, vamos pegar 10 pessoas na semana. E 5
Diz, ó, o seguinte, o diabo estava mastigando você, destruindo tudo, e não sei o que, estou vendo um vendaval, uma nuvem escura, e aí vem outros 5 sonhos. Pastor, mas Deus tem algo tremendo, pastor. Eu vi você num campo verde, nas águas cristalinas e tal. Será que Deus é esquizofrênico? Será que Deus é maluco? Como que pode esse negócio? O mesmo Deus dando sonhos totalmente opostos. Sabe o que é a conclusão? Deus não deu esses sonhos para esses irmãos. Ponto. Por quê? Porque não tem Bíblia, não tem um versículo bíblico ali. Precisamos da palavra de Deus. Que silêncio, aleluia. Eu fico feliz com esse silêncio também. Oh, glória! Jeová está falando nos nossos corações. O diabo não pode nos afligir se recebemos, se cremos, se andarmos na verdade. João 17,4 diz, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Qual foi a obra que Jesus Cristo completou? João 17,14 diz assim, dei-lhes a tua palavra. Jesus diz, Pai, eu te glorifico. Sabe por quê? Porque eu completei a obra. E qual que é a obra que Jesus completou? Eu dei a palavra. Agora eles têm a palavra, eles têm a verdade. O Espírito Santo guia toda a verdade. Se eles têm a palavra, se eles creem na palavra, se eles confessam a palavra, eles podem tudo. Aleluia! Verdade. A palavra é verdade. João 17 diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra santificar aqui significa separar de para. Somente a verdade da palavra de Deus é que nos mantém separados da mentira do diabo, livres do poder escravizador da mentira. Toda mentira escraviza, toda verdade liberta. O valor que não vale. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Diz que toda mensagem tem que ter uma aplicação, tem que ter uma história, senão a gente esquece a mensagem. A palavra de Deus nos diz, no livro dos Reis, 2 Reis, que tinha um homem, um general, homem muito importante, um homem assim, vencedor, conquistador, vitorioso, chamado Naamã. O texto diz que por onde Naamã ia, ele tinha vitória, tinha sucesso, tinha êxito. O rei da Síria tinha ele em grande estima, em grande honra. Esse homem era muito importante no seu país. E a Bíblia diz que esse homem era leproso. A lepra, naqueles dias, era algo terrível. A pessoa tinha que viver em isolamento. A pessoa, ela era destruída pela lepra. A lepra ia simplesmente consumindo o corpo físico da pessoa. E esse homem, Naamã, esse general sírio, ouviu que Israel, que era uma nação inimiga, que Israel tinha um Deus que podia curá-lo. Ele fala para o rei faz uma carta, manda para o rei de Israel, diz, olha, eu vou mandar o meu general aí para você curar. Quando o rei de Israel recebe a carta, ele fica desesperado, ele rasga as vestes, ele fica aflito e diz, isso ele está procurando uma ocasião para guerrear. Quem sou eu? Sou Deus para curar alguém de lepra? Eu não sei. E o rei de Israel ficou desesperado. Mas quando o profeta Eliseu ficou sabendo da história, o profeta Eliseu diz, não rasgue as suas vestes, ó rei de Israel, mande ele vir a mim, porque ele saberá que aqui existe profeta, que aqui existe Deus. E simplesmente então, olha, você tem que ir lá falar com o profeta Eliseu. Mas quando vem aquela grande caravana, aquela grande comitiva, carros, cavalos, ele era um general de uma nação. Quando vem toda aquela caravana em direção à casa do profeta Eliseu, Eliseu nem recebe ele em casa, manda dizer, é o seguinte, para um pouquinho aí, volta ali, lembra que você passou ali num rio, pequenininho, lamacento, sujo, chamado Jordão? Então vai lá e mergulhe 7 vezes naquelas águas e você ficará purificado, limpo da lepra. O general ficou raivoso, irado, diz o quê? Ele nem veio me receber, ele nem conversou comigo, que falta de cortesia, que falta de honra. Ele ficou bravo. Mas
Os conselheiros do general disseram: mas general, se ele tivesse mandado você fazer alguma coisa difícil, você não faria? Faria. Isso não é fácil? É. Ué, vai lá e mergulha 7 vezes, vou ver o que acontece. O general então coça a cabeça e diz: eu vou. Mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E a Bíblia diz que a carne dele, o corpo dele, ficou como a pele de um menino. Limpo, purificado. Purificado. Eu fico pensando, quando ele chega em casa, a esposa olha para ele, né? Fala: meu Deus, o que foi que aconteceu com você, né? Não tem nem ruga. Até o cabelo que tinha caído nasceu. Novinho em folha. Ele ficou tão feliz, que ele falou assim: eu quero dar um presente para o profeta. E vai de novo em direção à casa do profeta Eliseu. E Eliseu diz assim: olha, eu não quero nada. Nenhum presente, nada. Vai para a sua terra, vai servir a Deus, vai viver a sua vida e está resolvido. Só que tinha um rapaz, um secretário, um moço chamado Geazi, que assistia, que trabalhava, que era o auxiliar do profeta Eliseu. Depois que essa comitiva, essa caravana sai, Geazi vai correndo atrás e chega lá: ó general, é o seguinte, eu sou o moço lá de Eliseu. Pois não. Chegou umas visitas lá na casa e ele pediu então se você pudesse dar algumas poucas coisas, dar alguns presentes. O general falou: claro. A Bíblia diz que ele estava com mais de 300 quilos de prata para dar de presente para Eliseu. Ele pega 70 quilos de prata e roupas finíssimas e diz: leve. E até colocou alguns funcionários dele mesmo, alguns soldados, para ajudar Geazi a levar 70 quilos de prata. 70 quilos de prata, eu não sei quanto que está o preço da prata, mas fica aí 250 a 300 mil reais, por aí. Uns 300 mil reais. A Bíblia diz que Geazi pega esses presentes, vai para sua casa, e o texto diz que ele então esconde. Vamos ler 2 Reis 5:24. Ao chegar na colina, Geazi pegou as sacolas, enviou os servos de Naamã de volta e escondeu os presentes dentro de casa. Geazi, agora ele é possuidor de bens, de uma riqueza que Deus não deu a ele. Bens que a falta de confiança em Deus deu a Geazi. Bens cujo valor não vale. Porque aquilo que temos, e não foi Deus quem nos deu, não tem valor, não nos alegra, não nos abençoa, não constrói. Tudo aquilo que você precisa esconder, não foi Deus quem te deu. Tudo aquilo que você precisa esconder, não foi Deus quem te deu. Diga amém, aleluia, eu recebo, oh glória. E a mentira é o instrumento, é a ferramenta, é o meio que mais se usa para esconder as coisas que Deus não nos deu. Tudo aquilo que você precisa esconder não pertence a você. Tudo aquilo que você mentiu para obter, não foi Deus quem lhe deu. Nos versos 24 a 27, quando ele entrou para ver o seu senhor, Eliseu, vamos lá? Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. Ele escondeu, agora ele chega e diz assim: profeta, homem de Deus, eu sinto a presença. Homem de Deus, se eu preciso de alguma coisa? Eliseu lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? Onde você foi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Tem que ser doido, né? Para mentir para Deus. Agora é a mentira para encobrir a mentira. E a mentira para encobrir a mentira e a mentira. Não, eu não fui em lugar algum.
Olha o que o profeta responde para ele. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Geazi, você acha que o meu espírito não acompanhou, não viu tudo isso? Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, o meu líder, o meu apacentador, o meu coordenador, ele é meio bobo. Hã? Será que você não põe na sua cabeça que o Espírito de Deus na vida desse homem, dessa mulher, mostra muita coisa para a gente? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Eliseu estava dizendo: Geazi, Deus tem tudo isso para nós, só que não é agora. Por que você paga juros? Porque você quer ter as coisas antes do tempo. Por que você mente? Porque você quer aquilo que Deus ainda não te deu. Espere um pouquinho. Espere mais um mês, mais 2 meses, mais 6 meses, mais 1 ano. Espere um pouquinho. Geazi, espere um pouquinho. Agora não é o momento. Esse não é o tempo de receber essas coisas. Deus não estava dando a nós agora essas coisas, Geazi. Tudo isso e mais viria em outra ocasião. Porque você não confiou em Deus, Geazi. Porque você não esperou o momento de Deus para conseguir essas coisas. Olha o versículo 27. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve, como neve. Lepra é um símbolo de impureza. Juntamente com o que é ilícito vem a impureza. A mentira sempre produz impureza. A impureza afasta você das pessoas. Geazi escolheu a impureza, agora ele tinha que viver sozinho. A impureza afastou Adão de Deus, da presença de Deus. A impureza afastou Ló do seu tio Abraão. A impureza afastou o rei Saul do trono. A impureza afastou Judas de Jesus. A impureza afastou Alexandre o Latueiro do apóstolo Paulo. A impureza tem afastado muitos irmãos e irmãs do convívio da igreja. O que existe de cristãos sozinhos, nas suas casas, amargurados, entristecidos, pesarosos. Sabe de uma coisa? Está na hora dessas pessoas voltarem. Não é? Volte, meu irmão, volte, minha irmã. Por isso que Efésios 4:25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Abandone a mentira. Quando a palavra de Deus nos diz que devemos abandonar, remover, tirar do nosso caminho a mentira, é porque dizer a verdade é uma escolha nossa. Ei, lembre, nós temos o livre arbítrio. Aí ele me obrigou a mentir. Não! O meu chefe, quando alguém liga, diga que eu não estou. Chefe, manda outra pessoa dizer, porque eu vou dizer que você está. É uma decisão consciente que devemos fazer. Porque, como já vimos, a mentira destrói como lepra. A mentira rouba de nós a liberdade, rouba de nós a abundância. A mentira nos isola, a mentira rouba de nós as amizades, o convívio. Não troque o que Jesus Cristo deu, morrendo na cruz, no seu lugar, pagando a sua dívida. Não troque todas essas bênçãos pela mentira. Quantos cristãos estão em várias dificuldades, porque estão vivendo na mentira? Sempre estão usando da mentira, achando que assim vão ganhar mais, vão vender mais, vão lucrar mais, vão negociar mais, serão mais aceitos, serão mais queridos, em cima da aparência, em cima da mentira. Mas quando um cristão pensa que a mentira vai ajudá-lo, isso é mentira.
Quando um cristão acha que é a mentira que vai ajudá-lo, é mentira, meu irmão. Ela não vai te ajudar. Geazi, o jovem que auxiliava o profeta Eliseu, abraçou a mentira, confiou na mentira. Isso trouxe destruição para a sua vida e de sua família. Abandone a mentira, abrace a verdade. Escreva uma história de vitórias a partir dessa escolha. Aqui agora, eu e você que está acompanhando pela internet, ouvindo pelo rádio, você pode agora diante de Deus falar assim: Espírito Santo, o Senhor me guia em toda a verdade. Eu estou usando do meu livre-arbítrio, escolhendo e decidindo, a partir de agora, eu vou viver na verdade. Eu vou andar na luz. Eu vou andar na luz. O poder destruidor da mentira. Esse é o meu quarto ponto. O diabo tem usado esta arma muito poderosa para nos enganar, que é a mentira. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus fala com um grupo de religiosos. Sabe aqueles que têm a chave da porta do templo, da igreja? É para esses que ele está falando. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Ele está falando para os saduceus, para os escribas, para os fariseus. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando o diabo mente, ele fala a sua própria língua. Qual que é a língua do diabo? Mentira. Não é português, não é inglês, não é chinês, não é alemão, é mentira. Pois é mentiroso e também pai, progenitor da mentira. Não há verdade no diabo. A principal ferramenta de trabalho do diabo é a mentira. Tudo que o diabo fala e faz é mentira. A palavra mentira no grego é pseudos. É falsidade consciente e intencional. Num sentido amplo, tudo o que não é o que parece ser. Engano. Pseudo é um prefixo utilizado na língua portuguesa para indicar um teor falso, cujo conteúdo não é real ou verdadeiro. Em João 8,45, Jesus disse: no entanto, vocês não creem em mim porque digo a verdade. Há uns anos atrás, tinha uma pessoa que trabalhava conosco aqui, um pastor. Já fazia um ano que ele estava trabalhando conosco, nós dávamos uma oferta ministerial para ele, todo mês ele recebia um valor. Até que 3 empresários da igreja: Pio, nós queremos falar com você. Eu falei: vem cá, vamos conversar. O que foi? Pio, eu não sei o que está acontecendo nas finanças da igreja, eu não sei o que está acontecendo, mas o pastor fulano de tal, já por 2 ocasiões, ele tem nos procurado e tem dito o seguinte: olha, eu amo o Pio é um homem de Deus, o Pio é uma pessoa especial, ele é maravilhoso, mas eu não sei o que está acontecendo com a igreja, porque já há alguns meses eu não tenho recebido a minha oferta ministerial. Então, irmão, se você pudesse me dar uma oferta, se você pudesse me ajudar a pagar o meu aluguel, e ele estava pedindo dinheiro para os membros da igreja. Aí eu falei para esses empresários, mas irmãos, isso não é verdade. Todos os meses ele tem recebido a oferta dele normal. Não, pastor. Ele disse que não. Um desses empresários já caminhava comigo pelo menos há uns 20 anos. E isso por 5 segundos me entristeceu. Esse pastor estava conosco 1 ano e meio, 2 anos, mentindo para ele crendo naquele pastor estava falando, e eu estou dizendo: não, nós damos a oferta para ele. Ele dizendo: não, pastor, você está mentindo. Sabe o que eu tive que fazer? Ir na tesouraria da igreja, pedir as cópias de depósito da oferta, imprimir, entregar para esses empresários, dizendo: está aqui o comprovante, ele recebeu todos os meses. Mas, então, desculpa, então... Eu falei: meu irmão, você caminha comigo há 20 anos, e esse camarada daqui a 1 ano e pouquinho, você acredita nele e não acredita em mim. Porque é mais fácil a gente crer na mentira do que na verdade. Não é assim? Jesus disse: no entanto, vocês não creem em mim. Olha o versículo de novo, 8,45, João. E Jesus diz assim: vocês não creem em mim porque digo a verdade.
Existe uma separação. Verdade, Jesus Cristo. Mentira, diabo. João 8,47, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque vocês não pertencem a Deus. E o que Deus diz é verdade. O que a palavra de Deus diz é a verdade. Vamos decidir dizer a verdade. Eu quero ler com você 1 Samuel 17, 41 diante, que diz assim: Davi está enfrentando Golias. Você conhece a história. Enquanto isso, o filisteu com o seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu ali, era apenas um rapaz de 17 anos, ruivo, de boa aparência. E Golias fez pouco caso daquele menino, Davi. Disse ele a Davi: por acaso sou eu um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou, diga comigo, amaldiçoou. Ele amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. E disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Por que Davi diz: Golias, você desafiou o meu Deus e não a mim? Por quê? Porque ele amaldiçoou Davi e invocou os deuses, os espíritos malignos. A partir desse momento, já não era uma luta entre Golias e Davi, era entre o Deus de Davi e os deuses de Golias. Pastor, linda história. Oh, que gostoso saber disso. Quando você, meu irmão, minha irmã, mente no negócio, você está invocando o poder do pai da mentira, o diabo, para vir e fazer parte daquilo que você está fazendo. Como isto é sério, como isto é sério. E o Deus dos exércitos, o nosso Pai Celestial, é colocado de lado, é colocado fora, porque nós não optamos pela verdade. Ele é a verdade, Ele é luz, Ele só caminha na verdade. Quando eu falo na verdade, eu estou inserindo Deus nos meus negócios. Quando eu falo a mentira, eu estou inserindo o diabo nos meus negócios. Meu Deus, teve uma irmã que recebeu ali agora, ela entendeu essa verdade. Por isso, não minta, diga a verdade. A carta de Paulo aos Efésios: não minta, diga a verdade. Se você causou algum dano a alguém usando a mentira, é hora de você procurar essa pessoa e consertar isso. Irmãos, eu sinto aqui no meu espírito, os próximos anos, os próximos 9 anos, o final dessa segunda década, desse século, será algo assim extraordinário, maravilhoso, glorioso, grandioso. A Bíblia diz: então vocês verão a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Vocês verão a diferença entre aqueles que são filhos do nosso Pai Celestial e daqueles que não são. Vocês verão as grandezas do reino de Deus se manifestar. Por isso, meu irmão, se tem alguma coisa, alguma pendênciazinha, por gentileza, resolva, conserte isso, corrija isso, vai atrás dessa pessoa, procure essa pessoa, pague o que você está devendo, para você poder desfrutar daquilo que Deus tem. Não se auto-exclua. Não use o seu livre-arbítrio para você ficar de fora, não faça isso. Não deixe para depois. Estamos vivendo nos últimos dias, são dias especiais. Enquanto não consertarmos, o diabo legalmente estará presente. A mentira estará governando as nossas vidas, os nossos negócios. Não deixe para depois. Permita que o Senhor dos exércitos, o teu Pai Celestial, entre nos seus negócios, entre no teu trabalho, entre nos seus estudos, entre nos teus sonhos, entre nos teus relacionamentos, entre no teu ministério. Faça opção pela verdade. Quantas igrejas, quantos ministérios foram iniciados em cima de mentira?
Tem pastores que achando que se colocar um nome bonito na placa, igreja, presença gloriosa do fogo. Pronto, isso aqui vai ser uma benção. Vai ser nada, meu irmão, tudo isso é mentira. Não é o nome da placa que vai resolver, não. E consequentemente estão ferindo as pessoas que estão ali. Eles se machucam as pessoas. Pare, pastor, apóstolo, bispo, sei lá quem você é. Pare, volte para a verdade. Abrace a verdade. Fique com a verdade. Não vale a pena viver no engano. Deixe o Espírito Santo te guiar. Centralize a sua vida, suas escolhas na palavra. Só você pode estancar essa dor. Decidindo, escolhendo viver na verdade. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo. E ele fugirá de você. Vamos ficar em pé, por gentileza? Graças a Deus. Você tem recebido essa palavra? Tem sido edificado? Aleluia. Aleluia. Eu sinto que o Espírito Santo está preparando um exército. Pessoas valorosas. Pessoas que fazem a opção pela verdade, pela luz, pela santidade, pela retidão. Justiça e retidão, amor e verdade, governa o trono do nosso Pai Celestial. Aleluia, aleluia. Pai Celestial, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de compartilhar a Tua palavra. Senhor, eu declaro que esta palavra que são sementes de vida, sementes espirituais, foram semeadas em corações férteis. E essa semente vai germinar, crescer, florescer, frutificar a 100 por 1, em o nome de Cristo Jesus. E Satanás e seus demônios não podem tocar nessas sementes. Obrigado, Pai, porque nós temos sim um compromisso com o Senhor, um compromisso com a Tua palavra, com a verdade. E é assim que nós vamos caminhar, Pai, em o nome de Cristo Jesus, para louvor e para a glória do Teu santo nome. Aleluia, aleluia. Vamos abençoar Jesus com um aplauso. Ele é digno.